Desde sempre, o ser humano, o homem, tem a necessidade de se conectar com algo superior. Seja ele Deus, seja ele deuses, seja ele espírito, seja ele vidas passadas, assim como todas as religiões entendem, cada qual no seu lugar, segundo a sua interpretação. Hoje eu vou falar sobre a religião mais antiga do mundo. Será que dá para saber qual foi a primeira religião da humanidade? Bom, nós temos aqui alguns lados, alguns pontos de vistas. Se você observar, se você pegar essa pergunta e olhar na Bíblia judaica cristã, ou na Bíblia judaica, a partir do judaísmo, você vai falar, foi Adão com Deus, então é uma religião monoteísta. Mas a gente não pode levar apenas a Bíblia, se a gente quer realmente ver todos os lados dessa questão, a gente não pode analisar apenas a Bíblia, porque a Bíblia é apenas uma história da humanidade. Tá? Se a gente olhar por outros, se a gente olhar, por exemplo, no mundo acadêmico, é considerado uma outra religião que não é monoteísta. Então fica comigo nesse vídeo até o final, deixa aí o seu ahavte, deixa aí o seu like. Ahavte significa like, pois nós vamos falar dessa história, um assunto bem interessante, tá? Comente aqui embaixo o que você acha desse assunto, comente a sua opinião, qual é a religião mais antiga do mundo, a primeira religião da humanidade, comente aí. Também tem o meu curso de hebraico, se você quiser aprender o idioma sagrado, entrar aí no mundo do hebraico. Eu não sei nada de hebraico! Este curso é para você do zero, nós vamos ver até a alfabetização completa, links aqui na descrição. Bom, é o seguinte, eu gosto muito de ver outras culturas, outras religiões, outras formas que o ser humano tem essa conexão com o divino, perfeito? Com o Criador. É unânime em todas as religiões que há algo superior que seja a este plano que nós estamos. Então vamos dar um exemplo, eu gosto muito de mencionar um caso que eu sempre falo aos meus alunos. É o seguinte, eu vi um documentário, tá na internet, tá no YouTube, você pode buscar, de uma tribo na Etiópia, uma tribo etíope. Eles não sabem o que é Coca-Cola, não sabem o que é televisão, não sabem quem é George Bush, Donald Trump, Joe Biden. Eles não sabem quem é Jesus, eles não sabem. É uma tribo que vive totalmente isolada e afastada do mundo moderno, né? Não saber o que é Coca-Cola, né? Então realmente é uma tribo totalmente afastada. É uma tribo com características primitivas, eles caçam, eles têm as suas danças, eles têm os seus clãs, há até uma briga entre os próprios clãs, assim, bem interessante. Só que uma coisa desse povo tão distante e que liga até nós hoje, vamos dizer, o mundo moderno, é a necessidade de se conectar com algo superior. Nessa tribo etíope, olha que interessante, nessa tribo etíope tem um líder espiritual. Como que eles aprenderam isso? Será que eles aprenderam vendo na televisão a Universal, esses canais de igreja? Não! Isso vem desde sempre, desde sempre. Lá eles têm um líder espiritual que, vamos dizer, é uma espécie de mediador entre o povo e o divino. Eu nem sei como eles chamam isso. Não sei se eles são monoteístas ou politeístas, mas tem alguém lá que representa, vamos dizer, Deus ou os deuses.
Olha que interessante. Então as pessoas vão lá, geralmente é um ancião, é alguém que tem muita experiência. E como é que eles sabem disso? Porque isso vem desde os primórdios da humanidade. Nós precisamos, o ser humano tem essa sede do infinito, essa sede do divino, essa necessidade de se conectar com algo maior, a fé. Muito interessante isso. Se a gente olhar, segundo aqui a história, vamos dizer, entre a academia, entre os acadêmicos, é interessante porque a religião ela veio antes da escrita. Então é complicado definir a primeira religião da humanidade. Eu não vou ser tão petulante assim e falar que a primeira religião da humanidade é tal, porque nós temos o registro escrito, que é uma coisa que é válido, mas a primeira da humanidade é complicado dizer isso, tá? Mas segundo alguns estudiosos, a primeira religião da humanidade que consta, né, vamos dizer assim, na história é o hinduísmo. É o hinduísmo. Exatamente. A maioria dos estudiosos, se você procurar na internet, e eu recomendo que você procure em inglês, você vai achar essa informação. O hinduísmo é um certo consenso que essa é a resposta, vamos dizer, oficial, tá? A segunda religião é o zoroastrismo. E a terceira religião é o judaísmo, tá? É complicado, porque como eu disse, a religião, essa necessidade do homem, veio antes da escrita. Então nós não temos registros 100% afirmando que a primeira forma de conexão de um ser humano com o divino é tal. Nós temos aqui o hinduísmo, só que o hinduísmo já está, vamos dizer, avançado na questão de história. Se a gente olha para a Bíblia Sagrada vai explicar a primeira religião, e alguns outros estudiosos concordam que a primeira religião identificada é o judaísmo. A primeira religião monoteísta é o judaísmo, lá com Abraão e os seus ancestrais. Adão vivia no paraíso, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aí a gente já está falando da questão judaico primeiro, cristã. E nem todo mundo segue a Bíblia, nem todo mundo tem a Bíblia como uma verdade absoluta. Então por isso que eu abri esse vídeo falando que a gente precisa, para responder isso, a gente precisa olhar outras questões. Uma coisa é o que você acredita, fé. Outra coisa é você saber o que outras religiões estão falando sobre o mesmo assunto. Então, pela Bíblia, nós temos Adão, o primeiro homem, que se conectava com o divino, se conectava com o Criador. Posteriormente, nós vemos os personagens bíblicos aí como Matusalém, como Enoque, como Noé, depois os seus filhos, até chegar a Abraão em definitivo, certo? E aí nós temos a chancela, vamos dizer, de Deus, através dessa descendência, Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos e Israel. E assim nós temos o judaísmo, né? Então é uma pergunta interessante, cabe aqui a reflexão, tanto que nós já estamos aqui há 9 minutos falando disso, cabe uma reflexão, mas é bem difícil essa resposta. Antes da gente terminar, é preciso dizer o seguinte: existem religiões monoteístas que acreditam em um Deus, certo? Alguns dizem que o cristianismo não é monoteísta. Por quê? Porque acredita que Jesus é Deus, e o monoteísmo é classificado como um Deus apenas. E o politeísmo, que são as religiões as mais famosas, os gregos, os egípcios, enfim,
essas religiões que acreditam que há vários, hinduísmo também, que há vários deuses. Então, é apenas essa questão. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado desse assunto. Deixa aí o seu arravte, isso mostra apoio ao canal, apoio a esse conteúdo que eu faço para você, ok? Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Fique na paz, shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.